Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Olá, você que é um trabalhador, um colaborador, você que busca essa instituição, o Centro Cristão Espírita Zico Horta, para o alívio de suas dores físicas e espirituais, mas que também busca a verdade e a consolação. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Um feliz ano novo. Esta, meus irmãos, é a primeira palestra do ano de 2021. Não estamos aqui por acaso, mas cumprindo uma programação preparada por essa instituição, que acabou, de certa forma, me presenteando com essa primeira palestra desse ano que se inicia. Vamos seguindo, claro, então, com essa proteção, com esse amparo dos benfeitores espirituais e sob a proteção do benfeitor espiritual desta casa, que é o Sr. Zico, e que não temos dúvida que vem trabalhando muito, principalmente nesse período em que a humanidade, todos nós aqui passamos. Então, ele que vem atendendo aos nossos pedidos através das nossas preces, através das nossas orações. Estou feliz também porque vamos iniciar o estudo com o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, que teve seu lançamento no dia 18 de abril de 1857, em Paris. Portanto, o capítulo 1, capítulo que fala sobre Deus. E também sobre, nessa primeira parte, Deus e o infinito. Vamos falar também sobre provas da existência de Deus, atributos da divindade e também algumas perguntas relacionadas sobre o panteísmo. Mas nós vamos ficar aqui sobre a questão de Deus e o infinito. E que presente para nós iniciarmos os estudos com esta obra divina. E eu digo divina, pois esta é a terceira revelação, é a promessa de Jesus que se cumpriu, conforme está lá em João, no seu capítulo 14, versículo 15 a 17. E a gente gosta sempre de lembrar essa frase dita por Jesus, tão conhecida de todos nós. Mas é bom trazermos aqui esta fala amorosa de Jesus para os nossos corações. E ele disse assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, e por que Jesus nos promete enviar outro Consolador? Porque já naquela época não entenderia a forma carinhosa que Jesus apresentou Deus a eles. Porque Jesus chama Deus de Pai. Lembram quando um discípulo de Jesus pediu a Jesus, dizendo assim: Senhor, ensina-nos a orar. E esse registro está lá em Lucas, no seu capítulo 11, versículo 1. Também está em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 9. Mas eu gosto de trazer o registro de Lucas, porque tem exatamente esse pedido desse discípulo carinhoso. Né? Senhor, ensina-nos a orar. Então, Lucas coloca esse detalhe, esse pedido carinhoso desse discípulo. Então, e como que Jesus responde? Né? Jesus começa a ensinar a oração dominical. E começa assim, como todos nós sabemos: Pai Nosso. Então, eles ficam surpresos dessa relação de Jesus tão próxima com Deus, que para eles, na época, que sequer podiam pronunciar o nome de Deus. Aliás, havia um respeito muito grande. Tanto é que faz parte de um dos mandamentos, conforme está lá registrado no livro Êxodo, no seu capítulo 20,
versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, veja o respeito. Então, eles não compreendiam muito bem essa relação tão íntima de Jesus com Deus, porque era o tempo todo Jesus fazendo essa referência a Deus. Deus é nosso Pai, eu estou com Deus, eu e o Pai somos um. Então, isso para eles, eles achavam que Jesus blasfemava quase que o tempo todo, principalmente quando demonstrava essa relação tão próxima, tão íntima, tão bonita com Deus. Alguns, às vezes, queriam até prendê-lo. O que faltavam para eles, meus irmãos? Faltava a maturidade, aquilo que Allan Kardec vai chamar de maturidade do senso moral. Por isso, João anotar no seu capítulo 14, versículo 12, já que faltavam para eles maturidade, então Jesus, obviamente, não poderia revelar para todos eles todos os ensinamentos. Se o Espiritismo é essa terceira revelação, né, porque lemos aqui a promessa que ele fez, então, por isso, o próprio João anotar no seu capítulo 14, versículo 12, muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, se nem mesmo eles compreendiam essa relação tão linda, tão próxima, tão íntima com Deus, imagine outros ensinamentos. Então, Jesus faz essa promessa, porque eles não tinham maturidade para compreender. Então, veja que João anota isso, essa frase belíssima de Jesus. João, que estava sempre ali ao lado do Cristo, né, guarda isso na sua memória e vai registrar isso mais tarde. Muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, por isso, ele promete o outro Consolador. Está lá no capítulo 15, perdão, no capítulo 14, versículo 25 a 26. E Jesus vai dizer assim: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vejam que nem mesmo Jesus pôde revelar quem ou o que era Deus. Se ao chamá-lo de meu Pai ele já fora perseguido, imagine outras revelações, outras informações, que hoje nós estudamos aqui com tanta naturalidade, com tanta simplicidade, mas lembrando sempre aquela orientação de Allan Kardec, né? Por ser uma doutrina nova, a necessidade de se aprofundar nos seus estudos. Então, nós observamos que, mesmo nos dias de hoje, nunca ouvimos tanto a palavra Deus, a palavra Jesus, a palavra oração, prece, perdão, sobre a cura, nos dias de hoje. E sabemos a causa disso, né? Então, como diz o Espírito Emmanuel, quando nos lembramos de Deus, o que ainda pedimos a Ele? Veja que mensagem que nós vamos trazer aqui, que é atualíssima, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 155, que tem como título Entre os Cristãos. Nos diz assim: primeiro, o registro de Marcos, no capítulo 10, versículo 43, que Emmanuel vai interpretar. Mas entre vós não será assim. É uma frase de Jesus. Mas entre vós não será assim. Jesus. E o que o Emmanuel interpreta para nós? Ele diz assim: desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica.
quando a enfermidade lhes invadiu a casa. Olha que coisa interessante, né? Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência, ou seja, de Deus, tão só nas ocasiões mais dolorosas e graves. Os crentes, os religiosos da época, diz Emmanuel, eles ofereciam sacrifício pela felicidade doméstica, mas quando a enfermidade lhes invadia a casa. As multidões edificavam templos, em surgindo calamidades públicas. As multidões edificavam templos, em surgindo calamidades públicas. Deus, diz Emmanuel, ele era então compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humildade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos, a princípio de fé, jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. Então, vejam que lição linda nos traz o Espírito de Emmanuel, que mensagem atualíssima. Lembra que no início, antes de lermos a mensagem aqui, lembrando que como temos buscado Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, seu Zico Horta, né? Através da prece, através da oração, porque realmente estamos muito necessitados. Mas, como diz ele aqui, lembramos de Deus muitas das vezes em momentos como esse que nós estamos passando aqui. Então, a maior lição do mestre, dos mestres, é de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constituímos obrigação primária em entregarmos humildes aos sábios imperativos da providência. Submetemos, então, o quê? A vontade justa, a misericórdia de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Então, é maravilhoso essa mensagem de Emmanuel para cada um de nós. Então, Deus, por Jesus, é esse Pai amoroso. Mas, como nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, na sua primeira parte, no seu capítulo 1, então vamos à primeira questão de O Livro dos Espíritos, nessa parte, Deus e o Infinito. Então, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, que é Deus? E eles respondem da seguinte maneira: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E aí, observamos que logo em seguida, na questão número 2, já que da forma que Allan Kardec pergunta, não o que é Deus, já definindo Deus ser alguma coisa, né? Então, não há ali, né, o que é Deus, mas que é Deus. Então, na questão 2, Allan Kardec pergunta, então, aos benfeitores espirituais: o que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem: o infinito não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. E na questão 3 de O Livro dos Espíritos, pergunta então Allan Kardec: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E os espíritos respondem:
definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, observamos aqui que mesmo Allan Kardec, nessa terceira pergunta, poder-se-ia dizer que Deus é infinito, os benfeitores diz que é insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Observamos que, passado 2000 anos, nem mesmo estamos ainda amadurecidos para receber ainda do mundo espiritual realmente que é Deus, se Deus é infinito, porque não há ainda palavra para que os Espíritos possam nos explicar. Então, se há 2000 anos atrás, Deus, por Jesus, é o nosso Pai, continuemos ainda tendo esse entendimento, que Deus é esse Pai de amor e de infinita misericórdia. Talvez por isso João ter deixado de forma clara no seu Evangelho: Deus é amor. Então, há uma nota de Allan Kardec com relação a essas três questões. E ele diz assim: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Então, dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma, é definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então, nós vamos trazer aqui Leon Denis. E no seu livro, O Grande Enigma, nos traz, então, uma belíssima mensagem a respeito exatamente dessa primeira revelação trazida pelos benfeitores espirituais a respeito de Deus. Então, a eterna criação, a eterna renovação dos seres e das coisas é tão somente, ou seja, a projeção constante do pensamento divino no universo. Então, diz Leon Denis, Deus, tal qual o concebemos, não é, pois, o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, e nem o Deus antropomorfo, monarca do céu, exterior ao mundo de que nos falam as religiões do Ocidente. Leon Denis diz, então, que Deus ele é manifestado pelo universo, de que é a representação sensível, mas não se confunde com este. De igual maneira que em nós a unidade consciente, ou seja, a alma, o eu, persiste no meio das modificações incessantes da matéria corporal, assim no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subexiste o ser, que é a alma, a consciência, o eu que o anima e lhe comunica o movimento e a vida. Então, esse ser grande, ou seja, esse ser com S maiúsculo, ou seja, esse grande ser absoluto, eterno, que conheces as nossas necessidades, que ouve o nosso apelo, as nossas orações. Esse Deus, então, que é sensível às nossas dores, são os quais imensos focos em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vêm, então, buscar forças, o socorro, as inspirações necessárias para guiá-los senda do destino, para sustê-los em suas lutas, consolar em suas misérias, levantar em seus desfalecimentos e em suas quedas. Então, Leon Denis vai dizer para nós, ainda que também consideramos atualíssimos essa informação que Leon Denis nos traz no livro Grande Enigma, quando ele diz assim: não procures Deus nos templos
de pedra e de mármore. Ó homem, que o queres conhecer, e se no templo eterno da natureza, no espetáculo dos mundos a percorrer o infinito, nos esplendores da vida que se expande em sua superfície, na vista dos horizontes variados, planícies, vales, montanhas e mares, que a tua morada terrestre te oferece. Por isso, por toda parte, a luz brilhante do dia, ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirá as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. Portanto, diz Leon Denis, a vontade que dirige o universo se disfarça a todos os olhares. As coisas estão dispostas, de maneira que ninguém é obrigado a lhes dar crédito. Se a ordem e a harmonia do cosmos não basta para convencer o homem, este é livre no seu conjeturar. Nada constrange, portanto, o céptico para ir a Deus. Então, o mesmo acontece às coisas morais. Nossas existências se desenrolam e os acontecimentos se sucedem sem ligação aparente, mas, diz Leon Denis, a imanente justiça domina o alto e regula nossos destinos, segundo um princípio imutável, pelo qual tudo se encadeia uma série de causas e de efeitos. Seu conjunto constitui uma harmonia que o espírito emancipado de preconceitos, iluminados por um raio de sabedoria, descobre e admira. O que sabemos nós do universo? Essa é a pergunta que Leon Denis nos faz. O que sabemos nós do universo? Mas ele responde para nós. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o seu nome, que te dei, e por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza, da harmonia, que se elevam nossas aspirações, a nossa confiança, o nosso amor. Onde estão em ti, em que céus profundos, misteriosos tu escondes? Quantas almas acreditam que bastaria para te encontrar o deixar a terra? Mas tu te conservas invisível no mundo espiritual, quanto no mundo terrestre, invisível para aqueles que não adquiriram ainda a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. Observamos aqui a lembrança que nos traz Leon Denis. Mas tu te conservas invisível no mundo espiritual, quanto no mundo terrestre. Invisível, diz ele, para aqueles que não adquiriram ainda a pureza, olha a palavra, pureza, suficiente para refletir teus divinos raios. Nos traz aquela lembrança do Sermão da Montanha, aonde Jesus, em uma delas, vai dizer assim: bem-aventurados os puros de coração, porquanto verão a Deus. Então, até mesmo quem terá a oportunidade depois de seguir nos estudos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os benfeitores nos lembrando disso. Não só, né, quando nós tivermos já depurados, não somente compreenderemos, mas veremos a Deus. Então, veja essa promessa de Jesus já há 2000 anos atrás. Aqueles que tiveram o coração puro verão a Deus. E Leon Denis trazendo para nós aqui. Ainda a pureza suficiente para refletir os seus divinos raios. Então,
tudo, diz ele, revela e manifesta. No entanto, tua presença, tudo quanto na natureza e na humanidade, canta e celebra o amor. A beleza, a perfeição, tudo que vive e respira é mensagem de Deus. As forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina. Ao lado delas, a majestade de Deus se manifesta na história pela ação das grandes almas que, semelhante às vagas imensas, trazem as plagas terrestres, todas as potências da obra de sabedoria e de amor. E Deus está assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. Então, é aquele lugar sagrado, o santuário, que se encontra, então, essa divina centelha para cada um de nós. Então, meus irmãos, veja que linda mensagem que nos traz Leon Denis nessa obra belíssima, lá no seu capítulo 1 do livro O Grande Enigma. E ainda bem que ficará gravada esta palestra, está aí gravada, para que a gente possa, com mais tranquilidade, meditar nessas lições que aqui são trazidas. No livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 54, que tem como título A Videira, Jesus interpretando, ou melhor, Emmanuel interpretando mais uma vez uma mensagem de Jesus, que foi anotada em João, no seu capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira, a verdadeira, e meu pai é o lavrador. Emmanuel diz assim, ó, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios ainda permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Deus, então, ou seja, ele é a alma de tudo. Deus, diz Emmanuel, é a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo, dispensador. No entanto, diz Emmanuel assim, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade, do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por esta fonte sublime, compete-nos reconhecer, portanto, que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, que linda essa mensagem de Emmanuel para os nossos corações. Lembrando que nessa mensagem belíssima de Emmanuel,
recordando mais uma vez para os nossos corações essa verdade sublime. A necessidade ainda do amadurecimento, de buscarmos Deus através dele, que é Jesus. Lembrando, mais uma vez, conforme falamos no início, de que, na época dele, ele não foi compreendido. Da maneira simples, nos revelando Deus como nosso Pai, o Pai de amor e de infinita misericórdia. Então, nós vamos lembrar aqui mais uma mensagem trazida por Emmanuel, para que a gente possa ter essa oportunidade de refletir um pouco mais, que através do Cristo encontramos Deus na criatura humana. E ele diz assim: filhos e servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. O que Jesus está nos dizendo? Essa frase também está em João, no seu capítulo 8, versículo 35. E nós vamos ler aqui, então, a interpretação de Emmanuel também no livro Caminho, Verdade e Vida. A sua lição 125. E Emmanuel interpreta sempre de forma belíssima, atualíssima, carinhosamente para todos nós, esta frase de Jesus que nós vamos repetir aqui. Ora, o servo, ele não fica para sempre na casa. Filho, não. Esse fica para sempre. Isso foi dito por Jesus. E Emmanuel diz assim: na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. Porque, lembrando que Jesus, quando nos ensinou a oração dominical, ele inicia assim: Deus como nosso Pai. Pai nosso. Se Deus é nosso Pai, todos somos irmãos. Mas já temos a nossa filiação com Deus? Com toda certeza, sim. Mas olha o que Emmanuel nos relata aqui. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus, então, como alcançar o título de filiação a Deus. Então, nós vamos, para a gente encerrando as nossas reflexões, para ver quais são as orientações, a recomendação de Emmanuel para essa filiação definitiva com Deus. Diz Emmanuel assim, então: o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter, adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Pergunta Emmanuel. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição.
essa pergunta que Emmanuel fez aqui, nós vamos repetir. Mas não é a Terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição de Emmanuel. O mestre, diz ele, aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses comuns com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmo, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Mas os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, meus queridos irmãos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ou, como diz João, Deus é amor. E lembrando, quando Allan Kardec, lá no seu capítulo 3, quando estudamos as muitas moradas, nos traz Allan Kardec aquela mensagem sublime de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede em mim também, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, estamos vivendo aqui, meus queridos irmãos, esse momento difícil que a humanidade passa. Mas confiemos em Deus, na sua bondade, no seu amor e na sua justiça, porque na certeza de que esse momento passará. E naquele que confia, não somente em Deus, mas em Jesus, essas dores, elas são aliviadas. E como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita paz, que Jesus abençoe os nossos corações. Que tenhamos um ano de muita paz. Que assim seja. Graças a Deus.